A Academia Brasileira de Medicina Militar saúda a todos. Bem-vindos ao nosso vídeo. Nesta apresentação iremos discorrer, através de fatos históricos, sobre a contribuição militar na implantação e desenvolvimento das ciências de saúde no Brasil. Vamos à nossa história. Hoje a gente vai mexer um pouco com aquela ideia, sabe, de que a medicina no Brasil começou só em 1808 com a família real. Isso, essa data é um marco, claro, mas não é o começo de tudo. Exato. Vamos investigar as raízes lá na colônia e o ponto central aqui, o papel da medicina militar nisso tudo. A gente se baseou num estudo histórico bem detalhado. A missão, então, é entender como essa necessidade de cuidar dos soldados acabou, plantando a semente do ensino médico brasileiro. Perfeito. Portugal precisava defender a colônia. Mandava soldados. E soldado adoece, se machuca, onde tratar essa gente toda? Boa pergunta. No começo era no improviso, até em casa de gente rica. Mas o momento-chave foi lá em 1582 no Rio. Chegou uma esquadra espanhola lotada de gente doente. Foi quando Anchieta fundou a Santa Casa da Misericórdia. E ela passou a tratar militares com o governo pagando. Então a necessidade militar forçou a barra para criar lugares mais estruturados. Exatamente. Com o tempo, foram surgindo hospitais só para militares. No Rio, lá por 1769, pegaram o prédio vazio do Colégio dos Jesuítas, que tinham sido expulsos, e criaram o Hospital Real Militar e Ultramar. E na Bahia, algo parecido? Parecido. Teve uma epidemia feia de varíola em 1777 que atingiu muito as tropas. Aí, um tempo depois, por volta de 1800, fizeram a mesma coisa. Usaram o antigo colégio jesuíta de lá para montar o Hospital Real Militar da Bahia. Esses hospitais foram a infraestrutura que faltava. Faz todo sentido. E aí sim, chegamos em 1808, a corte chega fugindo do Napoleão. O marco, famoso. É a grande virada. Dom João VI, que até se interessava por medicina, nomeou um brasileiro, o Dr. Picanso, como cirurgião-mor. E com Portugal ocupado, não dava para ficar esperando vir médico de lá. A solução era formar gente aqui, rápido. Exato. E onde você acha que eles criaram as primeiras escolas de ensino superior do Brasil? Imagino que nos hospitais militares que você mencionou. Bingo! Dentro deles. Primeiro, em fevereiro de 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, lá no Hospital Real Militar da Bahia. Pouco depois, no Rio, a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia no Hospital Real Militar e Ultramar. Uau, nasceram literalmente ali por causa da necessidade militar e usando a estrutura deles. E os professores, quem eram? Os primeiros foram justamente médicos militares de destaque. Nomes como Manuel José Estrela, José Soares de Castro na Bahia, Joaquim da Rocha Mazarim no Rio. O foco inicial nem era formar um médico com diploma completo, isso ainda precisava ir para a Europa. Era mais prático, então. Sim, era formar cirurgiões, gente para resolver as urgências ali no modelo francês. Só bem depois, em 1826, é que essas escolas poderam dar diploma mesmo e em 1832 viraram faculdade de medicina. Fica claríssimo o papel central dos militares. Deram espaço físico, os professores, um empurrão inicial. E essa influência parou por aí. Que nada, continuou forte. Médicos ligados à área militar, como o Soares de Meireles, patrono da saúde da Marinha, foram essenciais para criar a Sociedade de Medicina do Rio em 1829, que virou a Academia Nacional de Medicina. E outras áreas também. Sim, a experiência em campanha influenciou muito a higiene pública, a medicina legal, o estudo de doenças tropicais e, claro, eles criaram as próprias instituições militares de saúde. As raízes militares na fundação da farmácia e da odontologia aqui no Brasil. Exato. Parece que as Forças Armadas tiveram um papel central, sabe? Muito maior do que a gente costuma pensar. A nossa missão aqui é explorar um pouco essa história que não é tão conhecida. E é uma influência, veja bem, que vai além. Pega enfermagem, veterinária, a própria rede de hospitais, pesquisa científica em saúde. É curioso, né? Pensar que lá no início da colônia, ter acesso a medicamento dependia muito de navio chegando. O primeiro boticário que veio oficialmente, Diogo de Castro, ele chegou junto com o governador-geral Tomé de Souza. E aí, olha só, já entra a conexão militar direta.
As primeiras boticas oficiais mesmo, em hospitais para a população, surgiram onde? Nos hospitais militares da corte, um na Bahia, outro no Rio. E mais importante ainda, sabe, as primeiras aulas de farmácia, assim, de nível superior, aconteceram nesses hospitais militares. Pensa no Brasil colônia, tudo disperso. A estrutura militar era, na prática, a única que conseguia centralizar recurso e começar a padronizar esse tipo de conhecimento. Era o que tinha de mais organizado. Faz sentido. Aí, com a chegada da corte portuguesa, Dom João VI vai lá e cria a Botica Real, em 1808. E onde? Junto ao Hospital Real Militar. E logo depois, coisa de 2 anos, 1810, ela já vira laboratório farmacêutico. Isso é um marco, né? O início formal do ensino de farmácia no país. Exatamente. Com o Joaquim José Leite de Carvalho na direção. Isso. E esse movimento ele leva direto para a criação de laboratórios militares que foram, assim, fundamentais. O da Marinha, que veio em 1866, e o do Exército em 1877. Hoje eles são o Laboratório Farmacêutico da Marinha e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Eles foram de verdade os embriões da nossa indústria farmacêutica nacional. E aí a gente chega num ponto que, uau, muda tudo. A Guerra do Paraguai. Entre 1864 e 1870. Foi um cenário terrível, né? Milhares de baixas, não só por ferimento, mas por doenças. Tifo, malária, cólera. Exatamente, a necessidade de cuidado era gigantesca. Mas cadê os enfermeiros militares preparados? Não tinha. E quem cuidava então? Era na base do improviso. Voluntários, as irmãs de caridade que já atuavam, civis que eram contratados e até os próprios soldados, né? Desviados da função para ajudar. E é nesse contexto que surge uma fala muito, muito forte do Dr. Carlos Frederico dos Santos Xavier Azevedo. Ele era o chefe de saúde da Marinha na guerra. Ele disse algo como: tínhamos homens que se encarregassem dos doentes, mas não enfermeiros. Nossa. Por quê? Para fazer um bom enfermeiro é mister mais que boa vontade. Torna-se necessária a disciplina. Isso mostra bem a lacuna, né? Diz tudo. Uma diferença brutal entre querer ajudar e ter a competência, disciplina que a situação exigia. É profissionalismo, no fim das contas. Precisamente. E nesse cenário de aperto, de necessidade extrema, que aparece Ana Nery. Ah, Ana Nery, figura fundamental. Sim. Uma voluntária em 1865. Pensa, numa época em que enfermagem nem era vista como profissão direito e mulher no meio militar. Impensável. Uma pioneira com P maiúsculo. Abriu o caminho. E o interessante é ver como a coisa se desenvolveu depois, quase em 2 frentes paralelas. Por um lado, em 1890, a Marinha finalmente militariza a função de verdade. Criou a Brigada de Enfermeiros com 151 homens já graduados. E no mesmo ano? No mesmo ano, olha só. O Marechal Deodoro cria a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. É a que hoje é a Escola Alfredo Pinto. É nessa época que começam a aparecer os primeiros relatos de cirurgiões dentistas atuando em campo. E os corpos de saúde, tanto da Marinha quanto do Exército, começam a se estruturar de verdade. Entendi. E depois vieram outros marcos importantes? Dentistas já especializados lá no Hospital Central da Marinha em 1890, o Exército começando a contratar dentista formado no mesmo ano, e a defesa pela criação de um quadro próprio de dentistas no Exército lá por 1906. Isso, teve essa defesa importante. Mas o reconhecimento oficial da profissão mesmo só veio bem depois, em 1931. As Guerras do Prata, ali entre 1851 e 1870. O cenário, imagina, era desolador, comida faltando, higiene péssima nos acampamentos. Exato. Doenças se espalhando por toda a parte, um desafio sanitário enorme. E a situação não afetava só os soldados, né? Os animais que eram essenciais para o esforço de guerra, tipo cavalos, mulas, eles sofriam demais. Doenças, exaustão pela carga de trabalho, fome. E um ponto crucial: o gado usado para alimentar as tropas. Sim. Era abatido sem nenhuma inspeção sanitária. Nenhuma. Isso abria uma porta enorme para a transmissão de doenças entre animais e humanos, sabe? As tais antropozoonoses.
Uma virada importante, pelo que vi aqui, veio com as descobertas do Louis Pasteur lá na França. Ele revelou o mundo dos micróbios como causa de doenças. Isso foi revolucionário, né? Totalmente. E os animais, então, ganharam super destaque na pesquisa científica, principalmente para desenvolver vacinas. Com base em relatórios sobre as condições sanitárias péssimas, principalmente no Rio de Janeiro, Certo. figuras importantes como o general doutor Ismael da Rocha, Com apoio de gente como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Cardoso Fontes. eles estabeleceram um laboratório de microscopia clínica e bacteriologia no Hospital Central do Exército. Isso em 1894. Foi um marco fundamental, sabe? A primeira iniciativa, assim, militar, que impulsionou mesmo a pesquisa bacteriológica no Brasil. Mas espera aí, ainda não tínhamos escolas de veterinária aqui, né? Como é que esse conhecimento foi trazido para cá? Boa pergunta. O Brasil buscou ajuda na França. Em 1908 vieram 2 veterinários militares franceses, o tenente-coronel Antoine Dupuy e o capitão Paul Ferret. Eles vieram como parte da missão militar francesa. Ah, a famosa missão francesa. Exatamente. E aí vem o momento chave. 17 de julho de 1914. Foi inaugurada a Escola de Veterinária do Exército, a primeira do Brasil, A primeira mesmo. com orientação francesa e muito por causa do trabalho do Dr. Aragão. Que incrível! E a primeira turma se formou em 1917, né? Mas e depois? O que aconteceu com essa estrutura militar? Ela continuou? Então, a Escola Militar formou veterinários até 1937. A história da medicina aqui é mais antiga que 1808, vem lá da colônia com suas práticas diversas e tentativas de controle. Mas o empurrão fundamental para ter hospital e escola médica veio da necessidade militar. A chegada da corte foi só o gatilho final. Exatamente. E fica uma provocação para a gente pensar, né? Essa origem tão ligada à estrutura militar, a urgência de formar cirurgiões para o Estado, será que isso não moldou, de alguma forma, não só o currículo, mas talvez a própria cultura, a hierarquia da profissão médica no Brasil por muito tempo? Um ângulo bem interessante. Como essa base militar inicial reverbera até hoje na forma como a medicina é organizada e praticada por aqui. Fascinante para se pensar.